Olá pessoal, eu vou ler para vocês um relato que foi enviado no e-mail assustadoramente@outlook.com. Eu gostaria também de pedir para vocês, se tiverem algum relato, pode enviar no e-mail, tá bom? Que eu leio aqui na medida do possível. E gostaria de pedir também, se possível, dar uma revisão nos relatos, que eu não tenho muito tempo de revisar, na verdade eu não reviso. Na hora que eu pego, leio na hora. Por exemplo, um áudio de 5 minutos, eu tenho 15 minutos de gravação que eu vou cortando, que na hora que eu leio, eu percebo ali, eu já faço a concordância na hora, mas tem hora que não dá, principalmente quando é colocação pronominal, né, substituição. Eu sei que a nossa língua é um pouco complicada, né, falar é fácil, mas na hora de colocar no papel é difícil, eu sei que não é fácil. Mas se puder dar uma revisadinha, tiver um amigo para revisar, é assim. Mas se não tiver como, manda assim que eu leio. Tá bom, pessoal? Então, se vocês verem algum errinho, assim, vocês que são feras no português, que ouvirem assim, aí vocês relevem, tá? Eu tenho um colega que ouve esse relato, ele fica falando assim, ele fica corrigindo. Tal. Eu fico assim, nossa, mas que chato. Eu sei que vocês não são assim, mas se tiver alguém assim, tirando esse meu amigo chato, relevem, tá? Porque a gente não tem tempo de revisar esses relatos, não, e a gente quer contar a história, né? O nome do relato é Possuída por Lúcifer. Os fatos ocorreram em uma cidade na região metropolitana de Belém, numa rua de um bairro muito comentado e conhecido. Não vou especificar qual é para não revelar muita informação sobre a garota. Ocorreu em 2015, não me recordo do mês. Antes de começar, vou dividir os fatos em pontos de vista, o da minha prima e em seguida o meu ponto de vista, pois minha prima presenciou o momento em que a garota ficou possuída. Ponto de vista da minha prima. Segundo a minha prima, ela estava com a garota adolescente que estava ficando possuída. Ela, a que ficou possuída, tinha por volta de 17 anos em 2015. Minha prima estava com a garota na casa dela. Todos morávamos na mesma rua. Ela me disse que a garota estava cuidando dos irmãos. A mãe dela tinha saído para curtir a noite. Mas em pouco tempo, a garota começou a ficar tonta e a se olhar de um jeito estranho para a frente do espelho, até que ela caiu no chão, passando mal. Minha prima estava acompanhada de outro garoto vizinho e mais a garota que ficou possuída. Estavam a sós em casa. Minha prima segurou a mão dela. A garota estava caída no chão. A prima disse que a garota apertava muito forte na mão dela, até que começou a sussurrar um nome. Lúcifer. Eram sussurros rápidos e abafados. A garota estava de olhos fechados e se contorcendo no chão. E de repente, a garota jogou e largou a mão da minha prima para afastar dela. Sem entender o que acontecia, minha prima ainda tentou pegá-la, mas ela se afastava. A garota começou a rir e se sentou no meio da sala com as pernas cruzadas, balançando para frente e para trás. Depois de se dar conta do que aconteceu, a minha prima mandou o garoto chamar a avó da garota possuída. Quando a senhora chegou lá, gritou protestos e amaldiçoou o que quer que estivesse atormentando a neta. Protesto como: o sangue de Jesus tem poder, está repreendido, sai desse corpo. Mas a garota respondia com xingamentos para a avó, chamando a velha de velha acabada, dentre outros. Depois de algum tempo desse jogo de palavras, a garota possuída se levantou e foi até a cozinha. A porta da cozinha dava para fora da casa, e ela simplesmente moveu as mãos e os braços na frente da porta, e sem tocá-la, a porta se abriu com violência. Mas ela não saiu. O garoto que estava com a minha prima começou a gritar: ela está possuída, ela está possuída. Mas não era um tom de desespero, era um tom como se a garota estivesse brincando com eles, ele estava zombando e rindo dela. A garota havia voltado para a sala. Nesse tempo, os vizinhos já estavam sabendo do ocorrido. Agora vou contar sobre o meu ponto de vista. Eu estava em casa, até que começaram a bater na porta. Minha mãe foi atender, e era a tia da garota possuída pedindo água benta para minha mãe. Somos muito católicos até hoje e nessa época estávamos levando a garota possuída para frequentar a igreja católica conosco. Minha mãe deu e eu saí para a rua e perguntei o que estava acontecendo. Quando me falaram, logo me animei, pois curto muito essas coisas sobrenaturais. Saí correndo com uma amiga vizinha até a frente da casa da garota.
Observação: a frente da casa dela, que dá para a rua, tem um portão de grade na frente de um de madeira, proporcionando mais proteção. Esse portão não servia como entrada da casa, mas o portão de madeira estava aberto nesse dia. Apenas o de grade protegia. Mas esse portão era gasto embaixo, era aberto e a garota possuída estava se contorcendo. Quando cheguei na frente do portão aberto que dava para a rua, ela se levantou, como se sentisse a minha presença. O cabelo dela estava todo na frente do rosto, de modo que não pude ver o seu rosto. Perguntei depois se alguém conseguiu enxergar o rosto dela e disseram que sim, mas eu não conseguia ver o rosto dela. Como um animal, a garota possuída, que estava deitada perto do portão de grade aberto embaixo, se agarrou a algumas grades e passou por baixo rapidamente. É extremamente difícil fazer aquilo. Ela passou como aquela brincadeira da corda que vai se abaixando cada vez mais e você tem que ir passando por baixo. Não sei como ela conseguiu fazer isso. Todos saíram correndo depois dela atravessar a grade. E então ela começou a correr atrás de mim pela rua. Corri até a esquina com outras pessoas, sem olhar para trás. Quando cheguei com eles, olhei para lá. A avó da garota havia puxado ela pelos cabelos e a garota voltou a xingar a avó. Fiquei ali por um bom tempo, vendo 3 garotos fortes tentando segurar ela num banco na frente da casa da avó da garota. As 2 casas ficaram frente a frente. Pude ver que eles estavam com muita dificuldade para segurar ela. Eu e os meus amigos resolvemos ir mais acima da rua, pedir ajuda e oração. Fomos na casa de um membro da nossa igreja, pedindo para ele ir rezar na garota, mas ele não se deu nem o trabalho de inventar uma desculpa. Apenas ouviu e ficou pensando sem responder nada. Vimos uma vizinha que frequentava a Igreja Universal. Ela vinha com uma amiga da igreja. Falamos o ocorrido, ela bateu o pé no chão e falou algo sobre o Lúcifer, está agindo de novo. Pedimos que ela fosse fazer uma oração lá. A amiga dela disse que ela não deveria negar, mas no final das contas, ninguém que pedimos foi ajudar. Fui em casa pegar um terço, passando na frente de onde a garota estava possuída, sendo segurada por 3 homens. Estava descabelada e suada, mas sua voz era a mesma. Peguei um terço para cada amigo meu e passamos pela frente onde ela estava novamente. Ela falava sobre como os vizinhos se odiavam, que ele sentia ódio na vizinhança e falsidade. Falava que iria levar os irmãos da garota possuída para o inferno. Falou meu nome e o nome de outros amigos meus e dizia que iria levar cada um. O vizinho que fomos pedir ajuda estava lá, orando na cabeça dela, formando 4 homens a segurando. Ela dizia que era o príncipe da morte, que era melhor que Deus. Em um momento, ela desafiou Deus a descer e vir a tirar ele do corpo dela. Em outro momento, ela disse para a avó que havia cortado o braço profundamente dias antes, arrancando metade da carne do braço. Que quem fez ela se machucar foi ele, o Lúcifer. Nesse tempo, a mãe da garota havia chegado e estava ligando para alguém. Ainda assim, depois de algum tempo, eu ainda não conseguia ver o rosto dela. Estava negro. Como tudo não mudava, ela possuída falando. Fui para a casa da minha prima, que era na mesma rua. Ela iria jantar. Nesse tempo que estava comendo, nos falaram que a garota possuída havia se soltado e se sentado na frente da casa de minha prima, se balançando para frente e para trás, mas não ouvi nem vi. Quando voltei para o local, ela estava solta no pátio da casa da avó dela, mas o portão que levava para fora estava aberto e protegido por pessoas. O pastor que mora aqui perto chegou e gritou uma palavra que fez ela parar de vez. Não me lembro que palavra era. O pastor estava com a esposa e logo a garota possuída voltou ao normal. E a mulher do pastor conversava com ela, sentada em um banco. Eu ainda não conseguia ver o rosto dela. Voltei para casa essa noite sem medo algum, mas acordei de madrugada. Dormia num beliche, na parte de cima. Senti meu lençol escorregando para a penumbra do quarto. Julguei que minha perna estivesse suada e o edredom escorregando. Puxei ele de volta e voltei a dormir, sem nem pensar no que realmente poderia ser. Minha prima falou com a garota depois do ocorrido. A garota disse que, antes de ficar possuída, ela se olhou no espelho e sua visão começou a ficar branca. Ela começou a ficar tonta. Depois, ela disse que foi parar amarrada numa cadeira rodeada de um círculo de fogo.
Ela disse que sentia ser duas pessoas, ela e Lúcifer. Dizia que ouvia nossas vozes falando com ela, mas não podia fazer nada.